Olha, pessoal, eu tive que rir muito. Eu vou falar sobre coisas do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Eu tive que rir muito nesta manhã de quarta-feira, dia 28 de setembro, quando li uma declaração do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, do PT. Ele foi prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi, e foi secretário da Agricultura do governo Tarso Genro, do governo anterior, portanto. E quando ele se referia a essa situação calamitosa do Badesul, aqui do Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte: temos que cuidar muito aí para que o Badesul não seja privatizado. O PT aqui do Rio Grande do Sul é contra privatizações. Claro que ficou bem quietinho durante o governo Dilma Rousseff, quando ela fez várias privatizações. Sobretudo ficou quietinho quando os próprios líderes do PT, a nomenclatura, privatizou a Petrobras para si mesma. Mas eu tive que rir, até não foi por causa dessa declaração. Eu tive que rir porque só mesmo um idiota iria comprar o Badesul. Tem que ser muito idiota. Esse banco resultou bichado pelo governo do Mainardi. E ele ajudou a bichar esse banco quando enfiou na cabeça do governador Tarso Genro de que o Badesul poderia ser um dos agentes financeiros do famoso Plano Safra Estadual. Olha, se a gente conseguisse vender o PT do Rio Grande do Sul pelo que ele acha que vale, a gente ficaria rico. Pois bem, o fato é o seguinte: nesta quinta-feira, a presidente do Badesul, Susana Cacuta, acompanhada pelo secretário de Desenvolvimento Fábio Branco, deve ir ao Rio de Janeiro conversar com o pessoal do BNDES. Na verdade, o Badesul aqui, que é o Banco de Desenvolvimento do Sul, o Badesul não passa de um agente repassador de recursos do BNDES. Se o BNDES, a qualquer momento, se o BNDES cortasse fechasse a torneira, babau para o Badesul. Né? E foi o que aconteceu na semana passada. O BNDES simplesmente fechou a torneira. Por que razão? Olha, eu posso até perder o que o Badesul emprestou de dinheiro que eu repassei para o Badesul, mas eu não quero continuar perdendo. Então eu não vou passar mais nada para o Badesul. Eu não passou. Ora, o Badesul, 98% das operações do Badesul eram feitas com recursos do BNDES. No momento em que o BNDES tranca essa torneira, acabou o Badesul. Eu vejo a minha amiga Susana Cacuta ainda achar que consegue salvar o Badesul, está indo ao Rio de Janeiro de Pires na mão, falar lá com o BNDES. Não vai ser nem recebida pela presidente do BNDES. Não vai nem receber. É um sub do sub dela lá que vai conversar com o Fábio Branco e com a Susana Cacuta, que vão fazer apelos. Eu não acredito que esses apelos serão atendidos. Essa presidente do BNDES, nova presidente, é do tipo desse do Pedro Parente da Petrobras. Né? É custo-benefício, é resultado, é aquele olho de vidro de gerente de banco. Assim. Você fica olhando para o sujeito, ele nem mexe a pupila. São frios e implacáveis. Então, não vejo solução realmente para esse problema. Eu sinto muito pela situação da própria Susana Cacuta, que é uma CEO da maior qualidade, já tinha presidido o banco, mas em outras circunstâncias o Badesul. Num governo que respeitava a contabilidade pública, que respeitava as regras bancárias, que se respeitava, que era um governo num outro governo. E agora, de novo, no governo Sartori, né? Ela meio que aceitou o cargo assim de olho fechado, mas não sabia o que estava entregando para ela. Né? Sabia mais ou menos, mas não sabia em profundidade o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que apenas duas das empresas para as quais o governo Tarso Genro concedeu financiamentos, a IESA, que é
viabilizar um mirífico polo naval do Jacuí, uma das ideias mirabolantes do Tarso, queria botar até satélite, o Tarso, satélite israelense. Uma dessas empresas, a IESA, que já estava envolvida no caso do Petrolão, só essa empresa levou, o que levou essa empresa? Levou, em valores da época, 43 milhões, já está em 70 milhões, mais de 70 milhões. E uma outra, a Wind Power, levou 45 milhões, que hoje já está em 70 milhões também. As duas juntas já dá mais de 150 milhões de calote aplicado no Badesul. As reportagens que estão saindo diariamente aí no jornal Zero Hora, eu já havia contado isso há um ano atrás. Quando a Susana Cacuta assumiu a presidência do Badesul, uma das primeiras coisas que eu fiz foi visitá-la lá no Badesul, foi conversar com ela. Porque eu queria ter uma ideia de como é que ela tinha recebido o Badesul. Eu visitei várias secretarias e várias instituições do governo do Estado para saber como é que o PT tinha deixado aquilo ali, a herança maldita que tinha deixado. E lá naquela ocasião já ela me falou nessa IESA e nessa Wind Power, né, que ia produzir equipamentos para usinas eólicas aqui em Guaíba, é uma empresa argentina. Já tinha me falado, olha as garantias bichadas que eles ofereceram. O Badesul cometeu o desatino de financiar essa IESA lá do Polo Naval do Jacuí com recursos do próprio Badesul, e nem foi do BNDES, nem foi do próprio Badesul, nem foi do BNDES, descapitalizando completamente o banco. Quer dizer, pelo menos 25 operações de grande porte do Badesul durante o governo passado, do Tarso, foram para empresas que agora estão em recuperação judicial, portanto não vão pagar o que estão devendo, pelo menos não agora. E o Badesul está envolvido, então, aí com esse problema tremendo criado pelo descredenciamento do BNDES, porque ele está sem pai nem mãe, não tem como continuar operando. O resultado qual foi? O resultado é que, nesta quinta-feira, o governo do Estado publica uma portaria instituindo uma sindicância no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado para investigar o que aconteceu de fato no Badesul, que todos nós sabemos o que foi que aconteceu. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado já está investigando há algum tempo as contas do Badesul, ainda na mesma direção. E esta semana se soube que, até em função dessas reportagens da Zero Hora, do jornal Zero Hora, o Ministério Público Estadual também vai entrar em campo. A única coisa que está me deixando muito contrariado é a posição do governo do Estado em relação à instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar o que aconteceu com o Badesul, porque o governo Tarso quebrou o Badesul, simplesmente quebrou o Badesul. Então, é claro que eu conversei ontem de noite com o deputado Enio Bach, que é do PDT, que é da base do governo Sartori, que me disse o seguinte, olha, o governo pelo jeito está temendo a instalação de uma CPI, mas eu vou pegar assinaturas para instalar essa CPI. 3 colegas dele, também da base, inclusive o deputado Sérgio Turra, do PP, tinham começado a pegar assinaturas, mas de repente, por ordem do Palácio Piratini, eles pararam de pegar as assinaturas. Por quê? Por que razão? Eu perguntei para o Enio Bassi, mas a que você atribui isso aí? Ele não quis entrar em detalhes, mas eu sei a que se deve isso aí. Tudo que é governo teme CPI, né? Por que razão? Primeiro porque não sabe, todo mundo sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina uma CPI. E pode respingar até no atual governo. Eu sei que o atual governo e a Susana Cacuta não fizeram nada de errado no Badesul, né? Mas demoraram muito para entrar em ação, e só entraram em ação depois que o leite já tinha sido derramado. Em primeiro lugar isso, e em segundo lugar é que os governos não gostam muito de que o Legislativo instale uma CPI, porque teme que na mão seguinte se instale uma CPI contra ele mesmo. Mas de qualquer modo é o seguinte, a CPI, num caso como esse do Badesul, é a única maneira que tem a população de acompanhar, assim, para e passo, as investigações e o deslinde de um caso rumoroso como esse aí do Badesul, que é com certeza, vocês anotem o que eu estou dizendo para vocês aqui, que é com certeza o maior escândalo do governo Tarso Genro, do governo do PT aqui do Rio Grande do Sul.
Escutem o que eu estou dizendo aqui. Esse caso do Badesul, de uma CPI, vai mostrar um escândalo de proporções muito maiores do que aqueles da CPI da segurança que resultou no desmonte do governo Olívio Dutra do PT também. Eu volto amanhã.